Olá. Neste vídeo vamos falar sobre o Pandas e vamos falar sobre data frames. Nós no primeiro vídeo, este é o segundo vídeo, portanto nós no primeiro falámos sobre, fizemos uma introdução ao Pandas, vimos como é que podemos instalar, verificar a versão, vimos as principais estruturas de dados do Pandas, nomeadamente as séries, data frames e os panels, ok? Portanto nós abordamos sobre as séries e agora vamos falar sobre os data frames. Portanto, que é basicamente o vídeo de hoje, então, que vamos falar. Portanto, e o data frame o que é que é? Data frame basicamente é um conjunto de séries. Portanto, um data frame numa tabela, no Pantas, que é uma estrutura muito semelhante a outras estruturas que nós já conhecemos. Matrizes, sistema de gestão de base de dados, Excel, portanto, tudo tem linhas e colunas. Portanto, essa estrutura, está aqui o desenho, para vocês perceberem. Portanto, isto aqui é um data frame. Portanto, data frame é basicamente então um conjunto de séries, ok? Portanto, um conjunto de colunas, um conjunto também de linhas, em que as colunas normalmente são rótulos, têm os seus rótulos, não é? Pode ser idade, nome, etc. E depois as linhas são os vários registros que nós temos, ok? Portanto, e esta estrutura é o que está aqui a dizer, portanto, é o coração do Pandas. Portanto, é a estrutura mais usada, ok? Portanto, na verdade, a distinção que fala aqui uma nota que é importante, que é, portanto, o data frame é conceitualmente um objeto de série bidimensional, onde há um índice de várias colunas com valores, que são os dados, e onde cada coluna tem um rol. A distinção entre uma coluna e uma linha é apenas uma distinção conceptual. Porquê? Porque no data frame simplesmente é uma matriz em que é rotulada com dois eixos. Ok? A forma como nós podemos criar um data frame. Ora bem, existem várias formas. Primeiro, através da função toFrame. Ok? A função toFrame o que é que faz? Pega numa série, por exemplo, aqui o exemplo. Temos aqui uma série, ok? E ela, com esta série que se chama dados, eu faço dados toFrame, e então ele automaticamente converte-me esta série, ok? Para o meu, hum, digamos, o meu objeto de data frame. Ok? Portanto, eu executo aqui o código. Reparem que ele vai, então, o primeiro objeto que eu tinha, reparem esta informação. Reparem que aqui é uma classe séries. E o segundo objeto que eu tenho é um classe dataFrame. Ok? Uma nota. Quando eu faço um print, isto vamos mais para a frente a diferença, mas vocês já ficam aqui a diferença em termos práticos, que é quando eu faço um print, ele mostra-me aqui um objeto. Mas se eu quiser ver o objeto de uma forma mais estilizada, eu uso o display. Okay? O display dá-me a informação de uma forma mais estilizada. E depois tem outras vantagens, que eu posso pegar aqui, clicar aqui neste ícone e converter isto para uma estrutura, uma tabela dinâmica, onde posso depois aplicar filtros na minha tabela. Ok? Isto é muito bom. Muito parecido com o Excel. Portanto, temos aqui outro exemplo. Ok? Por exemplo, tenho aqui uma série com número, com letras. Ok? Aqui dou o nome. Vou dar o nome à minha série. Ok? Vogais. E depois faço aqui vogais to frame. Reparem, vogais to frame, que vai converter a minha série para data frame. Ok? Portanto, eu executo aqui o código. E vamos ver então aqui que ele vai converter então a minha série para um data frame. Ok? Reparem que agora tenho aqui um data frame. Também posso converter através do concat. O concat é mais útil quando nós temos várias séries. Portanto, eu tenho aqui várias séries, reparem, várias séries aqui. Então, vou converter estas séries concatenando-as no concat, ok? E automaticamente converte para um objeto do tipo DataFrame, ok? Só que há uma nota, que é quando eu estou a converter, digamos, com este método, e se eu não especificar o eixo, que foi o caso aqui, portanto eu não especifiquei o eixo, ele está-me a concatenar por linhas, mas eu não quero. Então, repare que há aqui uma nota aqui em cima, que é a eixo 1, ou axis 1, especifica a união das séries por colunas em vez de linhas, que é isso que eu quero. Portanto, quando eu faço a concatenação, tenho que especificar qual é que é o meu eixo. Eixo 1. Ok? Eixo 1. Então, eu sei que vou fazer nas colunas. Então, já sei que, executando o código, reparem que ele parte-me aqui para as colunas. Ok? Depois, deixem-me só executar aqui o código. Ok? Concatenar o curso e executar aqui este. Ok. Pronto. Depois temos aqui, então, o próximo título. Ok? Reparem que eu aqui faço preço, tenho o curso, o preço e as horas. Reparem que ele aqui acrescentou-me aqui a coluna.
ok? Ele aqui acrescentou-me aqui a coluna. Porquê? Porque eu não tinha especificado o nome das minhas séries, ok? Ele pegou então, pôs aqui nesta coluna. O que acontece agora é que eu aqui, neste exercício que nós temos aqui, eu especifiquei o nome das minhas séries. É por isso que é muito importante especificar os nomes das séries quando temos séries. Então eu pus um nome para cada um. Então, para cada uma das séries. E quando eu faço a concatenação, reparem como é que isto fica agora. Fica muito melhor. Ou seja, tenho aqui as linhas normais e tenho aqui depois os meus rótulos das minhas colunas. Ok? Porquê? Porque eu especifiquei aqui o nome. Pronto. Podemos também atribuir um rótulo personalizado às linhas. Ou seja, em vez de 0, 1 e 2, eu posso pôr curso.index igual a rótulos. Ok? Preço.index igual a rótulos, preço, e horas.index igual a rótulos, ok? Que é o curso 1, curso 2, curso 3, ok? Então, coloco aqui curso, ok? Vai ter o curso, o preço vai ter o preço index, que é aquele, e as horas vai ter as horas index, que é aquelas. Portanto, eu aplicando isto, executo aqui o código, reparem que o que é que ele faz? Mete-me este rótulo que está aqui para as linhas. Ok? Poderá ter também hum, alguma vantagem em fazer este tipo para depois filtrarmos melhor. Portanto, e isto é importante, porque está aqui a dizer, portanto, se nós definimos o eixo, as séries são unidas por linha. Portanto, é muito importante nós definirmos o eixo. Ok? Temos aqui outro exemplo. Ok? Vou usar aqui o código. Reparem, eu aqui não pus o eixo, portanto, sem eixo. Ok? E vou aqui agora colocar, reparem, vou concatenar agora aqui, unir por coluna o eixo 1. Executo aqui o código. Ok? Ele aqui faz-me aqui já o eixo, portanto ele une-me aqui ao eixo. Só que o que acontece? Ele une-me aqui ao eixo da coluna porque eu não tenho aqui o meu nome das séries. Portanto é muito importante pôr aqui o nome das séries, ok? Para ele fazer a correta concatenação. Podemos também então criar através do construtor DataFrame. Esta é a parte mais importante, que é mais usada. Ou nós, para quando queremos construir um DataFrame, usamos normalmente o construtor DataFrame, ok? Que é a função DataFrame, tal e qual como as séries, ok? Que é o que está aqui a dizer. Portanto, assim, as séries criam séries, o construtor PD séries cria séries, como assim como o construtor DataFrame cria DataFrames. Tenho aqui a minha série, então eu faço pd.dataframe, ok? E então, reparem que o que é que ele faz-me aqui? Eu vou fazer aqui o dataframe, vai ser os meus dados. Portanto, vai converter a minha série para dados, ok? E reparem que isto é um dicionário. Já estou aqui a reparar que isto é um dicionário. Tenho aqui o nome do dataframe, ok? Que vai ser o meu dataframe. E aqui os dados, que vai ser o meu objeto série, ok? Portanto, executo aqui o código. Cá está. Portanto, tenho aqui o meu objeto em cima, que é o objeto série, este está aqui, e tenho aqui o objeto DataFrame, ok? Que é com o nome aqui, DataFrame, que eu defini aqui, a minha chave. Posso também construir através de arrays, ou seja, eu posso ter vários arrays, vamos imaginar que eu tenho aqui arrays com países, capitais e população, né? E posso definir isto. Portanto, posso definir através de 4 arrays, ok? Pronto. Então, o que é que eu faço aqui? Eh, aqui 4 linhas 0, 0. Aqui, só vou fazer aqui uma pequena correção, não é? Porque 4 linhas, não é? Linha index 0, 1 e 2, portanto será 0, 1, 2 e 3, ok? Portanto são as minhas linhas. E 3 colunas, país, capital e população. Portanto, o que é que eu vou fazer? Vou utilizar o construtor DataFrame, ok? Dos meus dados array, portanto, o meu array que está aqui, dados array, que tem aqui os meus 4 arrays. Vou fazer o index das minhas linhas, ok? O index das minhas linhas vai começar do 100 até 104 e depois o nome, o rótulo das minhas colunas vai ser país, capital e população, ok? Depois aqui são alguns exemplos, por exemplo, dados do dataframe e escrevo os meus dados, dados do Chile, que é a segunda linha do dataframe, ok? Portanto, 0, 1 e 2, ok? Portanto, aqui a nossa segunda linha. Depois, temos aqui os dados das capitais, ok? Então nós escrevemos capital. Aqui estou a utilizar a função lock, portanto estou a usar o índice. Depois aqui temos os dados cuja população é superior a 10 milhões de habitantes, ok? Pronto, e ele vai-me dar todas as populações, à exceção de Portugal, ok? Que está com 10 milhões. Só para nós vermos aqui algum exemplo.
Pronto, eu executo, cá está. Portanto, tem aqui os dados todos do meu código, tudo direitinho. Portanto, o data frame, os dados do Chile, os dados da capital, ok, das capitais, e os números capitais, e depois temos aqui então os dados cuja população é superior a 10 milhões. Ok? E reparem no pormenor que eu aqui, por dado, como é a última linha de comandos, eu não preciso fazer display. Ok? Portanto, eu basta só colocar o nome e ele automaticamente então aparece aqui nesta forma. Posso também fazer através das listas. Depois, portanto, uma lista, tem aqui uma lista, ok? Chamada alunos, tem outra chamada notas. Depois faço aqui. O que é que eu faço? Repare, nas listas estou a usar o zip para zipar isto. Ou seja, ele vai-me zipar. O que é que faz o zip? Vai-me fazer a respectiva ligação entre a Ana e o 11 entre o João e o 12 entre o José e o 16. Lembra-se sempre do zip. O zip concatena listas, ok? E faz-me sempre índice por índice. Então, meto aqui minhas colunas, nome e lotas. Portanto, eu executo aqui o código, cá está, e dá-me os dados. Se eu quisesse estes dados de data frame em forma de data frame, escrevia dados. Ok? E ele já me dá isto em forma de data frame, ou seja, com uma disposição mais legível, e não só mais legível também, permitir que converter para tabelas interativas. Podemos fazer através de dicionários. Vai ter aqui um dicionário com 4 chaves e respectivos valores. Ok? E depois faço aqui então, através do data frame, uso os dicionários. Ok? Portanto, uso o construtor data frame com dicionários aqui dentro. Ok? Executo aqui o código e cá está, portanto, as duas formas de eu poder visualizar. Quer através do tipo display, não é? Portanto, não fiz display, mas é como se fizesse. Ok? Portanto, e quer em forma de texto. Se eu fizer o print dá-me sempre uma visualização em forma de texto. Ok? Pronto. Vamos agora ver como é que podemos ler ficheiros. Isto porquê? É importante porquê? Porque nós, quando estamos a trabalhar com pandas, normalmente nós estamos a trabalhar num ficheiro. E se estamos a trabalhar num ficheiro, este ficheiro pode ter várias extensões. Pode ser um ficheiro CSV, pode ser um ficheiro CLS, etc. Aqui temos só alguma informação para vocês perceberem que são vários tipos de ficheiros. Vários, são alguns exemplos, porque existem dezenas de tipo de ficheiros que nós podemos usar. Ok? Neste caso, vamos usar importar um ficheiro que se chama vendas.xls. E este vendas.xls pode ser importado de várias formas. Nós no Colab temos várias formas. Primeiro, a forma mais comum, digamos, é eu chegar aqui, carregar com o botão lado direito. Ok? Eu vou só aqui desmontar, montar, atualizar e não dá para desmontar. Não vou desmontar porque não dá para. Aqui não dá para desmontar o drive. Pronto, mas em qualquer dos casos, o que é que eu faço? Eh, o meu drive já está montado, porque eu estive aqui a montar o drive, mas se não tivesse montado, teria que montar o drive, ok? Que teria que carregar aqui. Mas eu não preciso de montar o drive, eu posso carregar com o botão lá direito, chegar aqui e carregar aqui, ok? Ao carregar aqui, eu escolhi o fecheiro, por exemplo, vendas, vamos imaginar, ok? Fazia abrir, e ele ia-me abrir um fecheiro e ia-me colocar naquela área de trabalho. Ok? Tal e qual como está aqui. Este venda XLS. Ok? Pronto. E depois podia trabalhar e depois bastava só executar aqui o código. Está aqui vendas DF. Ok? Fazia o pd.read Excel e lia o fecheiro. Portanto, estava aqui o código, podia ler o fecheiro. Se eu quisesse aqui agora, por exemplo, um vendas DF, ok? E vocês vão ver que ele mostra-me aqui o conteúdo do fecheiro. Agora aqui uma questão, que é, esta parte aqui, se eu desligar, isto desaparece. Portanto, se eu desligar a sessão aqui, ele desaparece, que isto é volátil, fica na memória, estou a trabalhar na memória. Só que, deixa-me só andar aqui este fecheiro, aqui duas vendas. O que é que acontece? Eu estava aqui a ver se isto eu conseguia, não é eliminar a pasta, mas podia eliminar, mas pronto, mas não vale a pena, agora deixem estar. Uh, a questão aqui é, eu agora quero montar o Google Drive. O que é que eu fazia? Se quisesse montar o Google Drive, então eu chegava aqui, importava isto, chegava aqui, fazia from Google Drive, Google Colab import Drive e drive.mount e punha-me aqui o caminho. E estava aqui o código. Não é? Ele vai-me dizer que o Drive já está montado, ok? Pronto. Mas eu poderia montar. Então eu montava o Drive
e depois podia trabalhar, bastava-me só ir aqui ao Drive, ok? Depois, e escolher dentro do meu Drive onde é que está a pasta, por exemplo, Excel. E o ficheirinho chama-se vendas. Então ia aqui, fazia copiar caminho, fazia Ctrl V e ele mostrava-me o caminho que está aqui. Ok? Portanto, o caminho que vocês estão aqui a ver é o caminho deste fecheiro. Se agora fizesse aqui Ctrl V, estão a ver? Este caminho está aqui, é o caminho que está ali. Portanto, eu poderia trabalhar então no meu fecheiro, no, eh, no meu Google Drive. Ok? Portanto, seria outra opção para trabalharmos. Uma terceira opção seria fazer o upload. Ou seja, podia chegar aqui e executar este código. Ele abria-me aqui um escolher fecheiro e depois eu selecionava o fecheiro que quisesse. Por exemplo, é vendas. Quer trabalhar com vendas? Faço abrir. Ok? Pronto, ele aparece-me aqui o fecheirinho. Ok? Tudo bem. E agora, o que é que eu faço? Executo aqui o programa. Ok? Este programa que está aqui faz-me não só digamos, a importação do I/O, ou seja, o módulo I/O é o módulo de input-output, que permite trabalhar com o fecheiro, e depois ele fazia uma abertura do fecheiro, ok? Ou seja, a leitura do fecheiro. Tá? Portanto, estas são as várias formas de fazer. Portanto, posso fazer por aqui, ou seja, pelo explorador do Colab, posso fazer pelo Drive, ou ainda posso fazer aqui, então, pela leitura do meu fecheiro aqui na área do Colab, que é temporária. Ok? Deixa-me só fazer aqui, eliminar este fecheiro. Ok? Pronto. Pronto. Posto isto, nós já temos o nosso fecheiro aberto. Ok? Agora vamos o quê? Visualizar a informação. Ok? Vamos começar por visualizar a informação. Então, uma forma de visualizar a informação do data frame é, por exemplo, o método shape. Ou seja, eu quero ver os dados que tenho. Ok? Portanto, o shape mostra-me a dimensão, ou seja, ele tem 2000 linhas e 7 colunas, tem 14.413 bytes, portanto 14K, e fiz aqui um print para vermos aqui a nossa tabela. Okay? Podemos visualizar o tipo de variáveis nas colunas, vendas DF, que é o nome do fecheiro, ponto .dtypes, ok? Portanto, dá-me o tipo de fecheiro para cada uma das colunas. Um, posso também ordenar essa visualização, ou seja, fazer um sort values de forma ascendente ou não, depende, se nós quisermos. Este NES, o tipo de dados, portanto, datetime NES significa que é nanosegundo. Depois temos aqui um count pelo tipo, portanto, o value count conta-me o número de types que eu tenho, portanto, int64 são 4, objetos 2, datetimes é 1, ok? Pronto, posso também visualizar isto de forma ordenada, ascendente, ok? Posso ver se a minha base de dados tem valores ausentes, ok? Por exemplo, isNull.values_any. Se tiver algum, ele retorna-me true, ok? Portanto, e poderia contar aqui utilizando o sum. Portanto, ele mostrava-me aqui os nulls que são em cada uma das minhas tabelas, da minha coluna. Depois podemos ver o número de valores existentes não nulos, usando também o not null, ok? Ou seja, não nulos. Então, como não tenho nenhum nulo, são todos não nulos. Portanto, dá 2059 linhas, ok? Se quisesse ver não nulos numa coluna, utilizava a coluna, ok? Que eu quero, portanto, ponto loja, que é o nome da coluna, ponto isNull. Ok? Posso também visualizar toda esta informação dos nulos com o comando, com o método info. Okay? O info mostra-me também o número de linhas, okay? O número de colunas, o tipo de linha que eu tenho não nulos, okay? E o seu tipo. Portanto, o número de linhas são 2059 não nulos. Okay? E o tipo de objeto para cada uma das colunas. Depois, e aqui entre parênteses, tem o número de tipos. Reparem, um date time, 4 inteiros e 2 objetos, okay? Que são strings. Depois, a visão geral de colunas específicas, se eu quiser uma determinada ou duas determinadas colunas específicas, ponto .ifo, também dá para ver essa informação. Só para verem qual é a diferença do print para o display, fiz aqui, portanto, esta diferença, para vocês verem. Portanto, o print é um layout estilo texto, mais básico, display, layout mais estilizado. Portanto, se fizer print das vendas, ok, dá-me tipo texto. Se fizer display das vendas, dá-me mais estilizado. Há aqui uma nota, que é o display não funciona corretamente com f-string. Se eu fizer aqui um f-string com display, ok?
Portanto, isto vai-me dar aqui um resultado muito elegível, como vocês estão aqui a ver. Ok? Podemos ver a transposição da tabela acrescentada, acrescentando ponto T, ou seja, transposta. E basicamente o que é? É trocar as linhas pelas colunas. Pode haver situações em que seja útil. Uh, Podemos ver também os primeiros 5 e os últimos 5 linhas ou registros da nossa tabela. Okay? Isto como é que usamos? Qual é o método? É o ponto .add. Okay? Portanto, o ponto .add, por defeito, mostra os primeiros 5, mas se eu quiser, posso também. Isto eu não pus aqui em formato. Aliás, aqui pus em formato estilizado. Está aqui. Okay? Em formato estilizado e em formato normal. Okay? Pronto, aqui está só no formato estilizado. Podemos especificar o número do add, portanto, add igual a 10. Ok? E executo aqui o código e ele dá-me então os 10. Ok? Estão a ver? Portanto, posso pôr 10 ou n igual a 10, que é igual. Portanto, tirar o n. Se eu tirar aqui o n e se puser só 10, ok? Dá-me igual. Portanto, tanto faz pôr n igual a 10 ou 10. O tail dá-me os 5. Portanto, o tail dá-me os últimos 5, ok? Ou então também posso personalizar, por exemplo, o tail 10 e dá-me os últimos 10. Ok? Cá está, os últimos 10 registros da minha base de dados. O método describe, como nós vimos nas séries, também podem ser aplicados em data frames, portanto, e faz uma análise estatística, aqui arredondei para 3 décimas, uma análise estatística da nossa tabela, ok? Portanto, a contagem, a média, o desvio padrão, mínimo, máximo e os quartis, ok? Podemos também fazer separadamente, por exemplo, usar o método count, ok? Por exemplo, o método count fazer a estatística de uma coluna, por exemplo, o total, o máximo, mínimo, a média, o desvio padrão, a variância, por exemplo, de uma só coluna. Depois, se quiséssemos mostrar apenas uma coluna só do data frame, podemos fazer desta forma, portanto, uma variável igual, portanto, total igual, vendas df de total, portanto, devolve só aqui o describe, portanto, os dados estatísticos só de uma tabela, também podia ser uma forma de fazer isto, ok? Mas se vocês repararem, o que acontece? O return, o resultado aqui é uma série, ok? Como é uma série, hum, ele não vai dar de forma estilizada. Portanto, o que é que podemos fazer aqui neste caso? Sempre que ele nos devolve uma série, nós podemos pôr entre dois parênteses retos. Ok? Portanto, reparem que eu aqui só fiz um parênteses reto, a minha coluna, aqui fiz dois parênteses retos, como se fosse um array bidimensional. E o retorno, então, já é um data frame. Vocês reparem aqui já é um data frame, ao contrário daqui em cima, que é uma series. Ok? Portanto, aqui é igual. Portanto, estamos aqui a utilizar o describe, portanto, é igual. Portanto, é a mesma coisa. Portanto, muitas vezes o que está aqui a dizer é necessário visualizarmos valores específicos no dataframe, seja uma linha, uma coluna ou até uma célula. E isso pode ser feito de diversas formas. Existe aqui a documentação oficial. Vocês podem clicar aqui. Isto vai para a documentação oficial do Pandas. Fala aqui muita coisa sobre indexamento e para selecionar. Portanto, selecionar datas e indexar dados. Portanto, tem aqui muita coisa. Se vocês repararem, isto é muito extenso. Porquê? Porque o Pandas basicamente consiste nisto, consiste em filtrar informação. Ok? Portanto, tem aqui várias coisas que vocês com o tempo podem ver. Portanto, muita informação só sobre indexamento. Ok? Portanto, isto é só uma pequena abordagem para vocês perceberem como é que podem fazer. A maior parte das coisas, obviamente, estão aqui, mas para vocês perceberem também que existe muito mais do que isso. Portanto, podemos usar dois métodos para filtrar a nossa informação, o lock e o iLock. Okay? O lock é baseado em strings, em rótulos, okay? Portanto, especificamos colunas e linhas, mas baseadas nos seus rótulos, enquanto o iLock é baseado nas suas posições numéricas, okay? Em números numéricos. Aqui uma nota que é no fatiamento, no slicing, o limite máximo não está incluído, ao contrário do lock que está. Temos aqui, por exemplo, vamos começar pela filtragem por coluna. Okay? Portanto, os nomes e os tipos de dados que compõem as colunas podem ser verificados pelos métodos columns e datatypes, respectivamente. Okay? Portanto, executando aqui o código, cá está. Portanto, tem aqui as minhas colunas e o tipo de dados de cada coluna. Os nomes das colunas podem ser usados para aceder aos valores. É por isso que é importante as nossas colunas terem nome. Portanto, e a importância também de ter dois parênteses retos ou só um parênteses retos. Portanto, reparem, se eu tiver
um parênteses retos, vou por aqui um parênteses retos, ok? Isto vai devolver uma série, ok? Portanto, aqui, reparem o objeto série. Se eu tiver agora dois parênteses retos, reparem que ele vai devolver um data frame, ok? Então, podemos ter aqui mais estilizado o nosso retorno, o nosso resultado, ok? Podemos filtrar por mais de uma coluna, basta separar por vírgula as nossas colunas, o nome das colunas, ok? Poderia ser feito com o lock, ok? Mas neste caso, com o lock, apesar deste caso não fazer muito sentido, ok? Pois nós estamos não estamos a filtrar linhas, vamos ver a linhas bem faladas, mas podemos usar, ok? Então, neste caso aqui, reparem, eu poderia usar aqui o lock, utilizando então aqui um, dois pontos, e aqui usava aqui o nome da loja, portanto, estou a pôr aqui todas as linhas, mas só a loja, ok? E se fosse com o iLock, ok, eu tinha que usar aqui a posição desta loja. Então, esta loja está na terceira posição, então eu tinha que usar aqui o número 3. Ok? Portanto, se fizesse aqui, se tivesse aqui o código, para que ele dava-me aqui então a informação dos meus produtos. Ok? Aqui é a mesma coisa, só que estou a utilizar aqui o lock, portanto cá está, lock, produto e loja, e aqui uso na mesma os dois pontos, ele dá-me todos os registros então dos meus produtos e das lojas só. Ok? Para selecionar de acordo com critérios condicionais, usamos o que se chama a função indexação booleana, ou boolean indexing. Ok? Pronto, e isto funciona com valores somente de uma coluna. Portanto, vamos supor que queremos ver as vendas com totais iguais ou superiores a 1800. Então, pomos total. Reparem, eu vou pôr aqui. O que é que eu faço aqui? Então, faço uma variável, total maior que 1800, vendas df.lock, vendas df total maior ou igual a que 1800. Portanto, esta sintaxe é muito simples, intuitiva, ok? Portanto, basta pôr aqui o total maior que 1800, ok? Reparem numa coisa que isto é a indexação booleana, portanto, este valor que está aqui assim, que eu estou aqui a sublinhar, vai-me devolver um resultado booleano, portanto, verdadeiros ou falsos. E é por isso que este vendas que está aqui, df-lock, vai a este resultado e vai-me só mostrar os verdadeiros. Ok? Posso também utilizar um método que é o método GT, ou GT, que é greater than, ou seja, são os maiores que 1800. Okay? Portanto, podemos também fazer desta forma. Podemos ver também os inferiores. Então, os inferiores é o menor, por exemplo, menor que 50, listar os totais das vendas de menor que 50. E podemos também utilizar, reparem aqui, na primeira tenho usando uso numérico, expressão numérica, aqui uso o LT, ou seja, less than 50. É uma outra forma de fazer. Podemos também ver as vendas compreendidas no intervalo de valores. Então usamos aqui o operador I, ok? Cá está, vendas, a primeira condição, vendas total maior ou igual a 400, vendas do total menor do que 500, ok? Portanto, cá está o resultado. Podemos filtrar as colunas a ver com a mesma condição, por exemplo, ver só as colunas loja, produto e total, ok? Portanto, neste caso, as várias condições, aqui para o espaço, as várias condições têm de estar, ok? Têm de estar entre parênteses, ok? Pronto, que é o que está aqui. Portanto, nós temos aqui estas condições. Pai, temos aqui a nossa condição aqui, ok? Temos aqui a outra condição também, cá está, entre parênteses. E depois temos aqui então as lojas que nós queremos ver à frente de uma lista. Portanto, ele vai-me aplicar estas condições e mostrar-me só estas colunas. Podemos também, se quiséssemos ver só as vendas, mas do Norte Shopping, então tínhamos que acrescentar aqui, entre parênteses, mais uma condição, que é vendas da loja igual a Norte Shopping. Okay? E executávamos e víamos só as Norte Shopping. Podemos filtrar também por várias colunas, por exemplo, com as mesmas condições, mas ver somente as lojas que começam em A. Então temos aqui loja.str starts with. Okay? Usamos aqui este método str.startsWith e ele te mostra só as lojas começadas em A. Okay? Portanto, se eu mudasse aqui a minha loja, vamos imaginar que em A fosse por P, ele dava-me as lojas só do Porto. Ok? Pronto. Se fosse por L dava de Lisboa e por aí fora.
Podemos também filtrar, usar outros métodos. O where, a função where do NumPy, a função query, para uma filtragem mais simples, e a função eval para filtrar com mais eficiência. Vamos ver agora as vendas de produtos que acabam em AS, cujo total de vendas está entre os 800 e os 1000. Portanto, vamos importar o NumPy, vamos usar aqui o npware, que nós já vimos no NumPy, e vamos fazer aqui a mesma coisa. Portanto, estamos aqui a usar as mesmas. Só que a única diferença aqui das condições é que em vez de ser start with, é end with. Ok? Portanto, que acaba em AS. Portanto, eu executo aqui o código, cá está, e dá-me todas as vendas, ok? Cujo produto acaba em AS. Ok? Podemos também usar a função query para obter resultados semelhantes, só que se vocês reparem que aqui o query é mais simples. Eu vou só aqui fazer uma coisa que é para vocês verem. Ok? Reparem, eu aqui para fazer o query tenho que usar esta nomenclatura. Ok? Ou seja, tenho que deixar pôr a base de dados, pôr qual é a coluna e a condição. Aqui não tenho que pôr a base de dados, ou seja, a base de dados aqui antes. Basta pôr aqui a coluna e o qual é a condição. Mais coluna, qual é a condição. Coluna, qual é a condição. Ok? E executo e ele dá-me aqui o resultado. O mesmo para o eval. O eval é muito parecido, como vocês estão aqui a ver, só muda aqui basicamente o método. Isto tem a ver depois com a parte de processamento, que é uma parte mais eficiente, digamos. O eval é mais eficiente. Ok? Podemos também filtrar por linhas, também com o método lock. Por exemplo, vamos ver aqui os primeiros cinco com o add, e agora quero filtrar a primeira coluna, a primeira linha. Por exemplo, este índice 0. Então meto lock.0. Ok? Reparem que meto com dois parênteses retos. Então eu faço aqui, cá está, e meto com dois parênteses retos. Ok? Reparem que se eu meter só com um parênteses reto, ok? E vou filtrar. Reparem que ele dá-me um objeto, mas é um objeto sério. Ok? Portanto, se eu quero um objeto data frame, como eu disse, tem que ser com dois parênteses reto. E até a visualização, como vocês estão a ver, é melhor. Aqui posso pôr várias linhas separadas, 5, 100, 300, separadas por vírgulas. E posso pôr também um intervalo, por exemplo, de 0 a 4. Ok? Portanto, damos os primeiros 5 valores, de 0 até 4. Como eu vi disse, são números sem grande significado, basicamente são contadores de registros, portanto, linha 1, linha 2, linha 3. Podemos definir o rótulo como índice e filtrar os dados pelo índice criado. Por exemplo, ver as vendas da loja do Porto, ou do Porto e de Lisboa. Ok? Pronto, então vamos ver aqui. Lojas do Porto, por exemplo. Vamos começar por ver as lojas só do. Ok? Então o que é que eu faço? Primeiro, meto o index, reparem, faço vendas df.set index loja. Ou seja, ele vai pôr o índice, ou seja, onde está 01, vai pôr aqui a loja. Ok? A minha coluna loja. E depois aqui vou fazer novo índice.log do Porto. Portanto, vai mostrar isto, vai mostrar, cá está, mostrar os dados, a minha, a minha, as minhas vendas, mas só do Porto. Ok? E depois aqui em baixo podemos ver também, se quisermos mais do que uma, ok? Portanto, estávamos aqui o código e tínhamos aqui Porto e Lisboa. Ok? Pronto, podemos trabalhar assim, também desta forma. Podemos filtrar por linhas e colunas, bem, como vimos aqui. Portanto, por linhas nós já vimos, por colunas também já, ok? Por exemplo, df Porto, df produto, portanto, dá-nos aqui os produtos, aqui dá-nos as linhas, ok? Se quisesse linha e coluna, nós já vimos, portanto, é df log, e depois, por exemplo, qual foi o primeiro registro da primeira coluna, eu executo, ele dá-me aqui uma célula, que foi capas, ok? Foi o que eu vendi, produto que eu vendi no primeiro registro. Podemos filtrar uma linha e várias colunas, ok? Posso usar assim, por exemplo, vendas, ok? E ponho aqui, reparem, entre dois parênteses retos, que é para ter isto num formato mais estilizado, ok? Então 7 significa a minha linha e o segundo valor são as colunas. Podemos também filtrar as colunas que queremos ver, por exemplo, loja, produto e total, ok? Tal qual como está ali, e várias linhas, 100, 200, 300, ok? Podemos filtrar por uma coluna específica, por exemplo, as vendas do Norte Shopping e mostrar somente os produtos e a quantidade. Ok? Bem, aqui está aqui o código. Isso é muito parecido com o que nós vimos. Ok? A única diferença aqui então é que nós estamos aqui a filtrar aqui as vendas da nossa loja do Norte Shopping, ok? E a mostrar os teus produtos. Também é muito parecido com o que nós vimos aqui, só que só do Norte Shopping.
Podemos filtrar por uma condição, por exemplo, está repetido, podemos aqui filtrar por uma condição, por exemplo, total maior que 1800 e ver as três lojas, as três colunas, loja, produto e total. Ok? Podemos também utilizar o método iLock, portanto, para filtrar podemos usar o método iLock, que é a indexação também booleana, só que ele aqui seleciona por posição, ou seja, numeração. Por exemplo, iLock 0, okay? Para dar-me aqui o primeiro registro. Okay? Podemos filtrar também por várias linhas, ok? Portanto, usar aqui o iLock 10 e 100. Podemos filtrar o intervalo de linhas também, ok? Tal e qual como o lock, ok? Pronto. Podemos filtrar uma linha e mostrar somente algumas colunas, ok? Algumas colunas, por exemplo, loja, produto e total, mas através do seu índice numérico, ou seja, a sua posição, que é 2, 3 e 6, ok? Portanto, nós aqui agora, como estamos a usar o iLock aplicado nas colunas é o número das colunas. Portanto, o número da coluna 2, 3 e 6 corresponde loja, produto e total. Ok? O resultado é o mesmo. Ok? Podemos filtrar várias linhas e várias colunas, portanto, tal e qual, 100, 200, 300, portanto, as linhas 100, 200 e 300, as colunas 2, 3 e 6, usando o iLock, ou então, com o lock, usamos o quê? Usamos o nome, ok? O label. Podemos filtrar por várias linhas e um conjunto contigo também, por exemplo, de 2 a 6. Ok, cá está. Portanto, podemos fazer isto também. Podemos filtrar por um conjunto contigo de linhas e um conjunto contigo de colunas. Portanto, 10 a 20 registros, 2 a 6 de colunas. Ok. Ao fatiar usando o intervalo, obtemos um data frame de volta se o resultado conter várias linhas e várias colunas. Caso devolva uma única coluna, o resultado é uma série, como nós vimos, por exemplo, quando filtramos várias linhas, mas só mostrarmos a última coluna. Ok? Portanto, isto devolve aqui uma série. Ok? Podemos filtrar por várias colunas, ok? Também aqui, desta forma. Portanto, temos aqui então todas as linhas da terceira e da sexta colunas, ok? Primeiro é as linhas, depois é as colunas. Podemos filtrar por várias linhas e colunas, cá está, várias linhas e o intervalo aqui de colunas, portanto, linhas 7, 28, 39 e da terceira à sexta coluna. Ok? Podemos filtrar também usando negativos, por exemplo, as últimas 20 linhas da nossa última coluna. Ok? Cá está. Podemos também utilizar o método isin, o método isin para filtrar os nossos dados. Neste exemplo, vamos criar dois grupos, Norte e Sul, e incluir as lojas respectivas. Por exemplo, o Norte tem aqui o Porto e Norte Shopping, o Sul, Amoreiros, Lisboa e Faro, por exemplo. Vamos agora ver as vendas das lojas do Norte. Então, verificamos se vendas, DF, aqui, não é? Isto, reparem que isto dá sempre valores booleanos. Portanto, temos que ter duas vezes as vendas DF, porque a primeira vai dar os valores booleanos, certo? E a outra vai traduzir esse valor booleano nos respectivos valores. Portanto, então pomos aqui se a loja está in Norte, ok? Que vai devolver verdades e falsos. Portanto, ele vai mostrar os verdadeiros. Ok? Portanto, executa aqui o código e vai mostrar aqui só os verdadeiros. Deixa-me só ver. Tenho que executar aqui este código primeiro, senão, se não executar, ele não dá. Ele não dá. Cá está. Portanto, ele vai executar só as lojas, as vendas só. Portanto, está aqui, são 845 linhas, ok? E agora quero executar as vendas das lojas do Sul, ok? Pronto, está aqui. Ele dá-me aqui 1200 e tal linhas, ok? Só as lojas do Sul. É outra forma também. Podemos também usar o operador NOT-IN, que é o TIL, para obter o mesmo resultado. Ou seja, pomos aqui a negação, basicamente, das lojas que não são do Norte. Ok? Então vai-me dar o resultado das lojas do Sul. Podemos filtrar por texto. Por exemplo, podemos também pesquisar por uma determinada string no rótulo. Por exemplo, se a string, se o produto, se a string contém OS, por exemplo. Ok? Nesse caso aqui mostra aqui, por exemplo, na coluna produto, relógios, casacos, sapatos. Ok? Depois podemos também rotular o index por uma coluna, ou seja, podemos também conjuntamente transpor um rótulo de uma coluna para as linhas, passando o rótulo das linhas. Ok? Passando esse a ser o rótulo das linhas. Dessa forma, podemos filtrar mais facilmente os nossos dados. Esta técnica é semelhante às tabelas dinâmicas do Excel, chamadas pivot tables. Vamos ver um exemplo. Por exemplo, definir o índice com o rótulo das lojas.
ok? Nós vemos isto em cima, mas só vemos mais uma vez para vocês perceberem. Portanto, temos aqui então a loja passou, a coluna loja passou para o rótulo das lojas, ok? Podemos filtrar agora, por exemplo, com o método filter. Vamos imaginar nova tabela. Portanto, isto foi criado aqui uma nova tabela, um novo objeto que contém então esta forma de filtragem. Então eu posso usar aqui o método filter em que quero os itens só de produto e total. Okay? Portanto, ele mostra-me aqui então só o produto e o total. Ok? Aqui uma nota, quando usamos um filtro, por defeito é aplicado no eixo 1, que é o eixo das colunas. Se for definido o eixo 0, então o filtro era aplicado nas linhas. Ok? Portanto, obtendo um resultado sem qualquer sentido. Não é? Portanto, se eu chegar aqui e filtrar isto aqui, obviamente que ele não faz sentido nenhum, porque não existe nas linhas produto nem total. Mas poderia, por exemplo, fazer sentido noutros exemplos. Vamos imaginar aqui, eu posso pôr aqui assim, por exemplo, nova tabela, uso o filter dos itens Lisboa. Isto vai-me dar aqui um erro, atenção. Já aqui um erro de indexes, ok? Portanto, ele gera aqui um erro de índices porque nós não podemos pôr aqui desta forma, o items igual. Temos que usar, ok? Como estamos a usar aqui o eixo 0 das linhas, temos que usar aqui o filtro e temos que pôr like, ok? Pronto, portanto, executamos aqui o código e agora já vai dar, portanto, ele vai nos mostrar todas as lojas que são de Lisboa, ok? Porque estamos a utilizar o eixo 0, ok? É por isso que isto tem aqui um erro de índices. Para filtrarmos por nome, temos de usar o lock, ok? Já vimos. Por exemplo, lojas do Porto e Lisboa. Então podemos pôr, por exemplo, nova tabela, ok? Porto e Lisboa. E executamos aqui e ele vai nos dar aqui as lojas do Porto e Lisboa, ok? Pronto, temos aqui também uma hipótese que é filtrar e ordenar. Agora vamos ver a parte da ordenação. Portanto, nós vimos a filtragem e agora basicamente vamos ver a ordenação. Portanto, assim como podemos filtrar a nossa tabela por um ou vários critérios, é possível também ordená-la através do método sort values, por uma ou mais colunas ou linhas de forma ascendente, ou seja, crescente ou descendente decrescente. Existem muitos parâmetros, por isso vamos começar por abordar os mais importantes, que são o by e o ascending. O by é o parâmetro que é obrigatório, basicamente, porque é usado para especificar a coluna usada para determinar a ordenação. Ascendente é facultativo, é só para dizer se queremos ascendente ou descendente. Ok? Pronto. O valor padrão que está aqui é ascendente. Ok? Neste exemplo, vamos usar então o critério anterior, ou seja, ver todas as vendas, que o custo total seja superior a 1800 e depois vamos ordenar a lista final obtida. Caso não especifiquemos uma coluna para ordenação, a ordem de listagem será as linhas, ou seja, não é feita nenhuma ordenação. Obviamente, se eu não puser aqui nada, não é? Ele não vai dar nada. Portanto, eu vou só pôr aqui a minha tabela, cá está a minha tabela, portanto, com as vendas superiores, total de vendas superiores a 1800, ok? E vamos agora então ordenar. Eu quero ordenar, por exemplo, uma coluna. Então vamos especificar a coluna a ordenar, por exemplo, a loja. Quero que fique assim, desta forma. Portanto, quero que ele ordene por loja. Então, se eu quero que ele ordene por loja, o que é que eu faço? Repare, chego aqui e à frente do meu filtro, meto então ponto sorted values e entre parênteses meto o tal argumento que nós temos aqui, que é o by igual a loja. Portanto, ele filtra e ordena por loja, de forma ascendente. Ok? Pronto, cá está. Temos aqui, de forma ascendente, portanto, de A até o Z, a nossa loja. Ok? Eu posso pôr o ascendente falso. Chego aqui e faço, mas eu não quero o ascendente, eu quero ao contrário, quero descendente. Então, faz-me de forma descendente. Ok? Podemos ordenar várias colunas. Portanto, e para ordenar várias colunas, temos que passar como lista o nome das colunas que nós queremos. Por exemplo, loja e ID de venda. O resultado será a lista ordenada por loja e dentro de cada loja, então, é que vai ser ordenado por ID de venda. Atenção que a ordem aqui é importante. Porque se tocarmos a ordem das colunas, a ordenação fica completamente diferente, obviamente. Ok? Portanto, vamos aqui fazer então. Reparem, vou aqui ordenar então, cá está, por loja, by loja, mas tenho loja e ID, se repararem, numa lista. Portanto, executo. Ele primeiro está-me a ordenar aqui por loja e depois por ID. Ok? Estão a ver? Podem ver. Se eu quiser, posso fazer, ok? Trocar aqui os minhas ordenações, por exemplo, primeiro por ID e depois por loja. Mas como vocês estão a ver, não faz muito sentido. Ok? Pode fazer em alguns casos, mas neste caso não faz muito.
Podemos também ordenar as colunas de formas diferentes. Por exemplo, posso querer uma loja, a loja ordenada de forma ascendente e o ID descendente. Então meto à frente do meu buy, ok? Da minha lista, meto ascendente, que também é uma lista. Então o primeiro daqui, o primeiro será o primeiro dali. Portanto, a loja vai ser false, o ID vai ser true. Portanto, executo aqui o código e cá está. Portanto, ele ordena-me por loja, ok? E depois aqui está-me a ordenar por ID. Ok? Reparem que aqui está a ordenar o falso, ou seja, está a passar de forma descendente e a loja de forma ascendente. O ID de forma descendente. Ok? Também podemos ordenar por linha, outra maneira de ordenar, ou seja, pelo índice, pelas linhas. Como elas já são ordenadas numericamente, só faz sentido essa ordenação se tiver um valor de uma coluna. Assim, primeiro temos de passar a coluna para o eixo das linhas e depois efetuar essa ordenação. Ok? Tal qual como vimos aqui. Então colocamos o set index, ok? E vamos o ID de venda como index então, da nossa linha. Ok? Depois temos aqui o algoritmo de ordenação. Também podemos alterar o algoritmo de ordenação, ou seja, por defeito, o algoritmo de ordenação é o Quicksort, mas podemos escolher entre o Quicksort, entre o Merge Sort e o Heap Sort, ok? Com o parâmetro kind. Ok? Esta opção só é aplicada a ordenar por uma única coluna ou rota. Temos aqui mais um link, se vocês quiserem obter mais informação sobre aqui, o que é que consiste, quando é que se aplica um determinado algoritmo de ordenação, ok? E depois ter aqui muita informação, ok? Portanto, podem ver esta parte aqui com mais detalhe, depois se quiserem. Mas só para ter uma ideia que podem fazer então aqui o parâmetro kind e anteplicas o método que nós queremos, ok? Pronto. Depois temos operações in place. Isto nós já vimos aqui em cima também, ou seja, alguns métodos têm esta operação in place, este argumento in place. Por exemplo, quando nós efetuamos uma ordenação, por defeito é criada uma nova cópia do nosso objeto, mantendo o objeto original intacto. Ok? Portanto, temos aqui o display das vendas, para vocês verem como é que está as vendas. Depois faço o sort by produto, ou seja, ele vai-me ordenar aqui por produto. E depois eu faço vendas novamente. E para vocês repararem que ele fica basicamente igual. Porquê? Porque este sort de produto, ok? Mantém a minha ordenação. hum, a minha ordenação não é, portanto, ele faz uma nova cópia, ok? Portanto, se eu executasse aqui o código, ok? Reparem que ele agora já me dava, portanto, se eu tirasse aqui este último comando, ele mostrava a minha tabela de forma ordenada. E reparem que agora já tenho, por aqui só um bocadinho mais pequenino, para vocês verem. Ok? Reparem que, para vocês verem a diferença. Portanto, o primeiro produto não está ordenado. Eu depois ordenei e reparem que agora ficou ordenado aqui por calças. Ok? E depois tens os outros produtos e depois acaba em sapatos. Portanto, está ordenado. Ok? Portanto, mas eu fiz aqui o print para vocês verem que o objeto no final, portanto, o objeto aqui mantém-se igual. Ok? Pronto, se definirmos o parâmetro in place igual a true, todas as operações de ordenação são feitas no próprio objeto. Portanto, se eu chegar aqui e escrever à frente da minha ordenação by produto, se escrever vírgula in place igual a true, portanto, eu executar aqui, reparem que ele aqui já está, ele ordena-me no próprio objeto. Ok? Podemos também adicionar colunas e linhas. Ao contrário, as colunas, ao contrário das linhas, atribuímos um valor a uma coluna que já exista, uma nova coluna será acrescentada. Podemos usar o lock para criar uma coluna com um valor padrão, 0, ok? Vamos imaginar que temos aqui então vendas lock, ok, de imposto igual a 0. Portanto, vai criar uma nova coluna, imposto em todas as linhas, ok? Portanto, vai-me criar aqui, executa aqui o código, portanto, a minha coluna imposto não existe, por isso eu uso o lock para criar, e cá está, ele cria-me aqui a minha coluna imposto com todos os valores iguais a 0, ok? Eu atribuo isto todos os valores iguais a 0. E aqui reparem que eu fiz sem qualquer limite, portanto, substitui só 2 pontos, significa que ele faz-me um registro para cada um. Posso também fazer a partir de uma coluna já existente. Posso criar uma coluna com base numa coluna já existente. Por exemplo, uma comissão. Vamos imaginar que quero criar uma coluna comissão, chamada comissão, portanto, a coluna, mas que vai ter o quê? Vai ser o resultado da coluna total vezes um determinado número, valor, por exemplo, 0,1, 10%, vamos imaginar. Okay? Portanto, ele vai-me criar aqui esta coluna comissão,
ok? Executa aqui o código. Portanto, cria esta coluna de comissão baseada nesta coluna total. Portanto, e vai ser 10%. Vai 340, 10% é 34. Ok? Portanto, é muito simples para criar a coluna. Para adicionar linhas, utilizamos várias abordagens. As mais comuns é o lock também. Portanto, adiciona uma linha com os novos valores num determinado índice. Por exemplo, mete lock com uma lista. Por exemplo, aqui vendas.lock 2059. Ok? E vou aqui executar. Eu vou escrever o que é que eu quero lá. Por exemplo, uma data, uma loja, o porto, etc. Ok? Portanto, vou executar aqui o código. Reparem que ele aqui está 2059 e aqui está 2060. Portanto, já foi adicionado aqui. Ok? Ele adicionou aqui, se vocês repararem aqui na última linha, ok? Adicionou-me aqui, cá está 2060, que é o ID de venda, que eu disse aqui que queria, o ID de venda. E então, cá está aqui os dados que eu coloquei. Ok? Posso também fazer pelo método append. Ok? Neste caso aqui eu tenho que colocar ignore index, será definido como true, quando passarmos um dicionário com função append. Caso contrário, gera um erro. Ok? Portanto, temos que colocar aqui no final ignore index igual a true. Ok? Portanto, ele aqui vai-me adicionar. Se vocês repararem, quando estou a adicionar através do append, eu adiciono através do dicionário. Portanto, eu coloco o campo da minha coluna, ok? E o valor que quero. Data, ok? Loja, o produto, ok? Quantidade e o respectivo valor. Portanto, eu executo aqui o código, cá está, ele então acrescenta-me aqui uma linha, portanto, e faz-me aqui agora, reparem que já tem aqui 2061, com a minha data que eu coloquei, ok? Com a data, com o produto, etc, etc. Toda a informação. Posso também fazer com o método concat, ok? Pronto, neste caso aqui os valores escalares têm de ser passados numa lista, caso contrário também gera um erro. E temos de definir reset index drop igual a true para automaticamente incrementar o índice 0. Ok? Portanto, vamos aqui, reparem, também está no dicionário o valor, temos aqui o valor do nosso data frame, ok? Cá está ele aqui, portanto está no dicionário e uso aqui então o data frame e depois faço o quê? Faço o método concat, ok? Portanto tenho aqui um data frame, ok? Que é este aqui, o novo registro que eu quero inserir e uso o concat, como nós vimos em cima. Cá está o novo, cá está o meu fecheiro, ok? A minha tabela e tenho que fazer então este reset index drop igual a true. Portanto eu vou executar aqui, ok? Cá está e vocês vão ver agora que ele deve ter aqui o final na minha, falta aqui, não está certo, está. Ok? Pronto, tenho que fazer isto, por isso deixem-me só aqui apagar aqui este código que não está aqui a fazer nada. Ok? Executar aqui e 2200. Deixa-me só ver aqui se ele passou ou não. Portanto, se eu usar aqui, vamos pôr aqui o BZEG. Pronto, assim, ele não passou. Deixa eu só ver aqui. Vendas df concat igual a true. Ele está aqui a adicionar. Ok, 61. Sim, ele está a adicionar aqui. Está aqui 2200, ok, o ID de venda. Está aqui, está, depois estava a adicionar no início, exatamente. Pronto. Eu estava aqui a ver o concat, esqueci-me de uma coisa, que é o concat, se vocês repararem, o concat está-me a eliminar em cima. Portanto, o concat, falta aqui dizer que ele é eliminado aqui, portanto, os registros são acrescentados no início. Ok? Eu estava a olhar para o fim, é por isso que estava aqui a ver, onde é que ele estava. Está aqui, adicionei aqui 4 registros, ok? Portanto, o concat ele adiciona no início, ok? Dou aqui uma nota, senão depois pode já haver erro. Portanto, dou aqui uma nota que é adiciona, portanto, no início. Portanto, adiciona os valores no início, ok? Aliás, até podemos fazer o seguinte, para ser melhor. Vamos aqui Ctrl X, ok? E vamos aqui então, aqui, para neste definir o reset drop para automaticamente incrementar o índice, tem a ver com isso. Portanto, depois a linha, ok? A linha é adicionada no início. Ok? Pronto, perfeito. Ok? Nível 0, linha adicionada por defeito no início. Pronto, já está aqui. Ok?
Para renomear colunas, o que é que fazemos então? Existem vários métodos para renomear nomes de uma ou várias colunas, por exemplo, rename, podemos também atribuir uma lista de novos nomes de coluna, colunas.replace, ok, o string.replace, ou com função axis. Pronto, o primeiro método com função rename é simples, é bastante simples. Vamos renomear uma única coluna, por exemplo, lojas, loja por lojas. Ok? Aqui no mesmo exemplo temos o inPlace igual a true, portanto significa que estamos a aplicar no próprio objeto. Por isso, nestes exercícios, antes de executar o código, vamos ler o ficheiro para termos o ficheiro original. Ok? Portanto, vamos ter aqui só para termos aqui o ficheiro original, é por isso que estou aqui a ler. Ok? Para voltarmos aqui a ter o nosso ficheiro original. Ok? E reparem que agora o que é que eu fiz? Então, fiz o rename, ok? Porque se vocês repararem, se eu fizer aqui isto, ok? Eu vou só fazer aqui uma cópia disto, para aqui, ok? Isto vai para cima, ok? Pronto, então eu vou ajustar aqui o código. Portanto, ele vai ler aqui o ficheiro original, cá está. E vou ter que preparar o ficheiro original, a minha loja. A minha coluna chama-se loja, aqui chama-se lojas, ok? Portanto, eu passei isto aqui como um dicionário, ok? E pus in place igual a true, ok? Senão cria um novo objeto. Portanto, eu fiz o rename da minha coluna, ok? Se quisermos renomear várias colunas, basta fornecer vários itens dentro do dicionário. Portanto, esta é a forma mais simples, ok? Por exemplo, aqui, reparem, loja, lojas, data, datas. Vou ajustar aqui o código, eu vou ler sempre, nestes exercícios, vou ler sempre o exercício para voltar, digamos, à estaca zero. Portanto, cá está lojas e datas, ok? O segundo método consiste em renomear as colunas atribuindo a lista de novos nomes ao atributo columns do objeto DataFrame. Este aqui não é muito prático, porquê? Porque temos de mudar todas as colunas, ou seja, o número de novos nomes tem de ser igual ao número de colunas existente. Portanto, isso aqui o código, portanto, cá está, e ele vai-me fazer automaticamente atribuir estas, reparem que este número de venda foi para número de venda, data para data, loja para loja, produtos para produtos, etc. Ok? Só que tem que passar todos e o número tem que ser igual. O terceiro método é nativo do Python. Substituímos o nome com o método columns.strreplace. Ou seja, pomos aqui vendasdf.columns.strreplace e pomos aqui qual é que nós queremos alterar. Okay? Queremos alterar, por exemplo, data para datas. Cá está, alterou data para datas. No quarto método, renomearemos as colunas com a função setAxis. Precisamos de fornecer uma lista de novos nomes a partir aliás, nós vamos definir o axis igual a columns, ou axis igual a 1, para renomear colunas em vez de linhas. Também não é muito prático. Porquê? Temos de mudar todas as colunas. E, novamente, aqui o número tem que ser igual. Ok? O inplace igual a true também significa que estamos a aplicar no mesmo objeto. Ok? Portanto, aqui executando aqui o código, temos aqui duas formas de fazer. Um é com o axis igual a coluna, outro com o axis igual a 1. Portanto, os que podem escolher é igual. Ok? E aqui é a opção in place igual a true, portanto faz a alteração no próprio objeto. Ok? Pronto, e cá está aqui A, B. Portanto, aqui, reparem, tem aqui novas colunas, portanto estamos a fazer num objeto novo aqui, ok? Mas se quiséssemos no mesmo objeto, fazemos aqui. Ok? Para apagar, podemos usar três opções. Algumas já vimos noutras estruturas de dados. Ok? Temos o drop, temos o del e temos o pop. Ok? O drop é o mais versátil, permite várias seleções, linhas e colunas. Ok? Pode devolver cópias. O del opera apenas em colunas, numa coluna. E o pop é o método mais básico e somente também numa coluna. Por exemplo, para apagar no drop, então, devemos incluir o eixo, neste caso, como é coluna o eixo 1. Mas se quisermos apagar uma linha, não é preciso, pois por defeito o eixo é zero. Por exemplo, para apagar a primeira linha, então o que é que podemos fazer? Repara, eu aqui no primeiro fiz de duas formas. Uma, reparem que defini o eixo igual a zero, outra não defini o eixo, mas é igual. Ok? O resultado é o igual. Portanto, executo aqui o código e ele então vai-me apagar. Então, onde é que ele está aqui? Deixa-me só ver. Apagar a primeira linha, cá está. Portanto, apagou-me aqui a linha zero. Ok? Portanto, e já desapareceu a linha zero. Para apagar várias linhas, por exemplo, a linha 0 e 5. Então separo por vírgula. Ok? Cá está. Vou apagar de 0 a 5. Tenho que tirar o comentário. Ok? Vou aqui ajustar o código. Cá está. E ele de 0 a 5 aqui apagou. A 0 e 5. Não é de 0 a 5, é de 0 e 5. Ok?
Portanto, está aqui, a 0 desapareceu, a 5 também desapareceu. Portanto, passa logo do 4 para o 6. Para pagar o intervalo, isto é basicamente igual ao slicing. Portanto, vocês estão aqui a ver, é 0, 2.5. Portanto, apaga-me do 0 até ao 5. O 5 aqui não está incluído. Ok? Para apagar uma coluna, por exemplo, id a venda, temos de definir o eixo. O eixo igual a 1. Ou então pelo nome columns. Podemos fazer das duas formas. Ok? Portanto, podemos fazer tanto do axis, usando o axis como o columns. É igual. Por exemplo, apagar o venda. Executo aqui o código. Ele apaga-me então aqui a coluna id a vendas. Ok? Id a venda. Para apagar várias colunas, por exemplo, podemos pôr numa lista, passar numa lista, ok? E apaga, por exemplo, ID a vendas e a data, ok? Portanto, desapareceu uma coluna ID a venda, desapareceu uma coluna da data, ok? Temos também a função del, por exemplo, del vendas, e aqui apagamos aqui o ID da venda, ok? Cá está, portanto apagou o ID da venda. O pop também podemos apagar, por exemplo, pop ID da venda, ok? Cá está, apagou-me também. Portanto, são várias as formas de fazer. A mais completa é o drop. Aqui uma pequena nota só para tratar valores vazios. Para apagar linhas ou colunas vazias, usarmos o método drop NA. Ok? Este método tem alguns argumentos. Os mais importantes é o how igual a all para apagar as linhas e as colunas completamente vazias. Axis, por defeito, o eixo são as linhas, que é o eixo zero. Portanto, para apagar as colunas que tenham todos os valores vazios, o que se faz é drop.na, o all igual ao, o all igual ao all, portanto, para apagar as linhas e colunas completamente vazias, ok? E o eixo igual a 1. Neste caso, como não temos nenhuma coluna, só com dados vazios a tabela fica igual. Mas caso tivéssemos, então, era este o código que poderíamos colocar. Podemos criar uma coluna vazia, só com valores none, para vermos o comando anterior em ação. Ok? Então, vemos aqui. Cá está. Ok? Reparem, ele tem aqui o none. E agora, então, vamos apagar aqui o nosso, a nossa coluna vazia. Ok? Então, faço aquele comando que fiz em cima. Portanto, drop NA, ok? E depois ao igual a whole e axis igual a 1, portanto, passei nas colunas. E executo aqui e agora vamos ver que aquela coluna que estava ali vazia foi apagada. Portanto, a coluna foi apagada. Vamos agora ver como substituir alguns valores NaN por outros valores. Vamos criar, por exemplo, uma coluna e preencher toda essa coluna com valores 1. Ok? Cá está. Portanto, criamos aqui uma nova vazia, ok? Tudo com valores 1. Cá está. Novo vazio igual a 1. Eu crio tudo com valores 1. Vamos alterar os primeiros 5 valores para NaN. Então pomos de 0 a 5, ok? Ou seja, 2.5. O novo da coluna novo vazio vai ser igual a NaN, ok? Portanto, eu ponho aqui, reparem, primeiros 5 igual a NaN e aqui os restantes todos com o valor que tinha, que é 1. Podemos agora substituir os primeiros 5 valores NaN por um valor de texto ou numérico. Por exemplo, vendas vazio, novo vazio vai ser igual a vendas, não é? Novo vazio, ponto, fill NA, portanto usamos aqui o fill NA, por pandas. Portanto, ele vai substituir, portanto, preenche a coluna dos NaN com pandas, mas só aqui um, os que tem, reparem, os primeiros 5, ok? Portanto, os primeiros 5, que nós aqui definimos ali, ok? Depois, vamos ver aqui mais alguma coisa. Temos aqui, ok. Vendas lock 5 novo vazio igual a NaN. Portanto, altera o valor para NaN da primeira até à quinta linha da nova coluna. Deixem-me só ver aqui alterou para pandas. Ok, está certo. E aqui vai alterar para NaN. Ok. Portanto, eu vou aqui executar aqui o código. Cá está. Portanto, ele alterou-me para NaN. Podemos também alterar para um valor. Por exemplo, 2.500. Então eu faço vendas DEF, novo vazio, ponto, fill, NA e entre parênteses 2.500. Portanto, ele preenche a coluna com os NaN com 2.500. Portanto, os primeiros aqui têm 2.500. Outros têm NaN, são 2.500. Portanto, este NaN, este valor, vocês estão a ver, ele só está a substituir os que têm NaN. Ok? Pronto. Preencher, por exemplo, com valores existentes e calcular, por exemplo, com base na média da coluna total. Então, pomos aqui criar uma nova coluna com tudo uns, ok? Depois, o que é que fazemos aqui? Alteramos o valor para a NaN da primeira até à quinta linha da nova coluna, ok? E depois, o que é que vamos fazer? Vamos preencher, então, com a média da coluna comissão, ok? Portanto, executamos aqui o código. Pronto, cá está. Ele preenche aqui então o valor com a tal média. Ok? Nós temos aqui.
ok? Portanto, está aqui, não é comissão, mas é, deixa-me só ver aqui a média da coluna, não é comissão. Coluna não é comissão, porque nós não temos aqui nenhuma coluna chamada comissão, mas é a coluna, deixa-me só ver aqui, a média da coluna, esta menor vazio é a média da coluna valor, ok? Pronto, é a média da coluna valor, não é a coluna comissão, mas da coluna valor, ok? Porque ele aqui, não, da coluna total, aliás, não é a coluna valor, é a coluna total, ok? Cá está, pronto, está aqui total, está aqui o valor da coluna, que é o valor total, ok? Portanto, ele vai preencher com estes nanos com a média da coluna total, cá está, ok? Portanto, aqui em cima estão os valores vazios e aqui tem a média da coluna total. Vamos ainda preencher também com o último valor, ok? Com o método, falta aqui um espaço, portanto, com o método ffill. O método ffill significa first fill, ok? Então vamos criar na mesma aqui uma coluna com tudo uns, ok? Depois, entre a linha 3 e a linha 5, ok? A nova coluna vai ser alternada para none, ok? Vou alterar para none aqui. E depois vou preencher então a minha nova vazia, ok? Com o first field, ou seja, o primeiro valor acima dele. Portanto, como está com o valor 1, estes dois que estão none passam para os valores que estão com o valor em cima. Ok? Também pode ser útil em alguns casos. Vamos apagar as colunas criadas para não impactar nos restantes métodos, ok? Portanto, apagamos aqui o drop do novo vazio, ok? Ficamos aqui com a nossa tabela original. Calcular indicadores. Como é que podemos calcular os indicadores? Podemos calcular e obter, então, com recurso a dois métodos. O value count, quanto ao número de registros, e o group by, que agrega vários critérios. Este value count, por defeito, lista de forma descendente, por exemplo, para vermos os registros das lojas. Então fazemos value count, portanto, executamos aqui, portanto, ele dá-nos aqui os registros, por exemplo, da Norte Shopping, os registros da Moreiras, o registro do Porto, etc. Okay? Depois podemos também definir isto de forma ascendente. Okay? Então pomos ascending igual a true. Ok? Pronto. Por defeito é descendente. O grupo by é um método que permite agregar dados de várias colunas e obter diversos valores. Por exemplo, agregar os valores da coluna produto e calcular as respectivas somas. Então fazemos aqui, por exemplo, faturamento de produto é igual a vendas da F, grupo by produto e fazemos a sua média. Portanto, e fazemos aqui o print deste objeto. Ok? E reparem que temos aqui então deste produto, portanto agregamos por produto, ok? E depois temos aqui os vários dados, ok? O somatório dos vários dados para cada um dos produtos, que também pode ser útil. Podemos filtrar as colunas a mostrar, ok? Por exemplo, mostrar só a coluna total, ok? Então, reparem, temos aqui o total de calças, de camisas, etc. Ok? Pode ser bastante útil também. Se tivéssemos a média, por exemplo, da quantidade de cada produto, então podemos fazer aqui produto e quantidade e agrupá-los por produto com a sua média. Ok? Então estávamos aqui, cá está, portanto a média de produtos, calças é 2.3, 2.36, 2.07, 2.17, ok? Portanto temos aqui, podemos também fazer desta forma. Por fim, é o último ponto, não, penúltimo, é o penúltimo ainda. Portanto, vamos adicionar aqui uma outra base de dados. Portanto, posso adicionar aqui outra base de dados. Vou adicionar, por exemplo, eu estou a trabalhar com este fecheiro e vou adicionar, por exemplo, este aqui, vendas de dezembro. Ok? Vamos ver que o fecheiro vai acrescentar aqui as vendas de dezembro. Ok? Vou executar aqui o código. Pronto, cá está. Já temos aqui as vendas de dezembro. Ok? Portanto, aqui deixar o display do fecheiro das vendas de dezembro. Ok? Podemos fazer isto. Podemos adicionar o fecheiro de vendas de dezembro. Então, o que é que fazemos? Fazemos o append. Pomos aqui o append e então, entre parênteses, pomos aqui vendas de dezembro. Ok? E vamos ver então aqui que foram adicionadas agora. Falta aqui comentar isto. Portanto, o original tinha 2059 linhas e este tem 2103 linhas. Ok? Pronto. Para 2059, o nosso fecheiro original de vendas, e este tem 2103. Portanto, e desta forma conseguimos, digamos, adicionar os fecheiros. Ok? Ok. Depois, se executarmos novamente o código, não serão inseridos novamente as linhas, por isso é preciso ter algum cuidado. Vamos só executar algumas operações para depois gravarmos o fecheiro.
ok? Por exemplo, substituir, isto são alguns pormenores, substituir os underscores por pontos através de uma list comprehension, ok? Então vamos substituir, reparem aqui o ID de venda que está aqui, ID de venda, vamos substituir por um ponto, então uso o replace, ok? Underscore por ponto e faço aqui uma list comprehension, ok? For xpto, in vendas, df.columns, portanto, no meu fecheiro das colunas, executo e ele passa-me isto para um ponto. Se tivesse aqui mais underscores, passava-me por um ponto. Por exemplo, colocar letras maiúsculas em minúsculas e remover os pontos dos nomes, executo. Reparem, todas as maiúsculas que estavam aqui passaram para minúsculas. Capitalizar os nomes das colunas, por exemplo, pôr as colunas todas com a letra maiúscula, a primeira, ok? Tudo com list comprehension, portanto, usamos capitalize, também já vimos isto. Pronto, e agora por último então é que vamos ver como é que fazemos para gravar o fecheiro. Ou seja, depois nós temos o nosso fecheiro trabalhado, depois se quisermos guardar o nosso fecheiro, então usamos o nosso comando que é o to Excel. Ok? Pronto, nós estamos a usar com o fecheiro Excel, se fosse um CSV era to CSV, ok? Depende do fecheiro que nós estamos a gravar. Portanto, podemos guardar o nosso frame num novo fecheiro ou no fecheiro atual, com o método to Excel, especificando então o caminho para o local pretendido. Neste exemplo, vamos criar um novo nome para não sobrepor ao existente. Caso quiséssemos sobrepor, bastaria executar o seguinte código. Portanto, vendas DF to Excel, ok? E depois punhamos o caminho para as nossas vendas. Quando exportamos o fecheiro, devemos retirar o índice, pois caso contrário, o novo fecheiro teria índices duplicados, ou seja, o índice deste mais o índice que é sempre gerado automaticamente. Ok? Portanto, e reparem que eu vou aqui fazer um vendas DF, que é o nome do meu fecheiro, to Excel, e depois ponho o caminho do meu drive para este novo fecheiro, ou seja, o novo fecheiro vai se chamar novo vendas.xls, ok? Eu dou aqui o nome, ok? Sheet name é o nome que eu vou dar ao meu fecheiro, ok? Porque eu quero alterar, quero gravar com o novo fecheiro, ok? Pode ser outro nome qualquer. O index tem que ser falso, porque senão retorna o index, ok? E nós não queremos isso. E depois, então, faço aqui a leitura deste novo fecheiro, que é para vocês verem e faço o display. Portanto, executo aqui o código, ok? Cá está. Pronto, eu tenho aqui o fecheiro já gravado. Se eu for aqui à minha pasta, se vocês forem aqui ou depois ao local onde gravaram, portanto, eu vou aqui ao explorador. O explorador está aqui, portanto, o meu drive, ok? Portanto, Excel, onde vê que está aqui novo vendas. Ok? Portanto, este novo vendas foi criado a partir desta gravação. Ok? Pronto, e de resto, chegamos aqui ao fim, portanto, do nosso fecheiro. Este documento, portanto, ilustra bem um bocadinho as potencialidades do Panda, dos pandas, portanto, e penso que ficaram pontos principais a ser definidos, portanto, e é um bom ponto de princípio, penso eu. Mas se quiserem, há sempre mais informações, portanto, vocês podem carregar aqui. E temos aqui então tudo o que seja relativamente ao Pandas aqui na documentação oficial. Ok? Portanto, este documento é uma base, uma introdução, e espero que tenham gostado. Pronto, e vemos para a próxima.